explicar muito, ou tentar passar isso aí para os irmãos, mas a realidade é essa. Porque se a gente for analisar, por exemplo, entre os reis de Israel, não eram autoridades? É claro que eram. Agora, todos eles fizeram a vontade de Deus, foram homens que executaram o projeto de Deus? Não. Os juízes, da mesma forma. Então, até hoje, eu acredito nessa realidade. Mas, agora, a questão do rei, sim, porque Israel pediu um rei, Deus deu, embora não era naquela época o projeto de Deus, mas Deus permitiu, e Deus deu, até não foi só permitiu, ele deu o rei a Israel, e depois prosseguiu ali os reis. Então, mas o que eu quero falar nesta noite, irmãos, é sobre alguns erros que nós cometemos. Às vezes há, na época da eleição, alguns comentários, algumas atitudes, algumas ações de crentes, que às vezes a gente tem até vergonha. É difícil. Então, por isso, eu quero deixar essa palavra aqui nessa noite. Talvez não use nenhum tempo aqui, não estou preocupado em transmitir uma palavra bonita, já deixei essa preocupação há muito tempo. Hoje, meu desejo é estar falando uma palavra que venha orientar a igreja. Às vezes alguém vai pensar, o pastor vai puxar aqui nessa noite para um determinado segmento político, para um determinado nome. Quem sabe nós vamos descobrir isso aqui hoje. Irmãos, eu já pedi a Deus hoje, eu orei hoje, para que Deus me desse uma palavra totalmente neutra quanto a isso. Inclusive, às vezes no momento que ele está falando, principalmente porque é um assunto que mexe muito, às vezes alguém pode até querer ter uma participação, e eu permito, não tem nenhum problema. Se alguém quer ter uma participação, qualquer coisa, qualquer coisa, tem toda a liberdade. Agora, se alguém vai ter uma participação, por favor, não direcione em cima de um nome, de um segmento, de um partido, de qualquer coisa. Porque o meu objetivo hoje não tem nada a ver com isso. O meu objetivo, o que eu quero, é deixar aqui uma palavra, nesse aspecto, de orientação. E quando eu disse aos irmãos que eu achei hoje uma época oportuna, é porque nós vamos ter eleições no final do ano. Hoje, por exemplo, se eu perguntar, pastor, quais são os nomes dos possíveis candidatos em Itaporã? Se eu falar que eu nunca ouvi nada, eu estou mentindo. Já ouvi. Mas se falar, o senhor sabe todos? Não sei. O senhor sabe quem são os favoritos? Também não sei. Não conversei muito sobre isso. E eu até quero fazer questão de conversar o mínimo possível mesmo. Não é um interesse meu estar comentando sobre isso. Como eu já tenho lutado para fazer até hoje, eu quero continuar lutando, para sempre não envolver a igreja nesse processo. E eu acredito até, irmãos, que você que faz parte da igreja, isso deve até te alegrar. Por quê? Porque se eu me envolver, eu sei que eu vou agradar alguns, mas vou desagradar outros. Então, com certeza vai acontecer isso. Eu acho que o meu objetivo, o meu alvo não é esse. O meu alvo, sim, é lutar para orientar os irmãos para evitar de pecar, de cometer erros, deslizes, às vezes coisas que, como eu disse, traz até vergonha. Eu já teve época de eleição, eu recebi até, às vezes, um determinado irmão chega, senta, me chama, pastor, eu quero conversar com o senhor, e chega e tenta me direcionar com relação a isso. Eu já recebi isso. Não quero comentar, como eu disse, não quero comentar quem, nem para que lado, nem nada disso. Mas já recebi. Agora não me virou. Não fez nenhum efeito sobre a minha vida. Na realidade não fez. Já ouvi alguém comentar lá, não, eu vou cobrar o pastor. Já ouvi comentários assim, de alguém que até chegou a falar isso. Também, infelizmente, nem me procuraram para isso. Para tentar me dobrar, me virar, me fazer, me entender para um lado ou para o outro. Não. Eu acho que
Eu acho que, como eu tenho respeitado o direito dos irmãos em relação ao voto, eu acho que eu também mereço ser respeitado. Eu acho que é um respeito que nós devemos ter aqui mutuamente. Eu com os irmãos comigo, e uns com os outros. Claro que, se alguém me perguntar, pastor, esse processo político é errado? Não, irmãos, nós estamos vivendo aqui nesse mundo, e aqui existe isso mesmo. Agora, a forma que a coisa é conduzida, muitas vezes, sim, é errada. É sobre isso que eu quero tentar passar para os irmãos. É um assunto super delicado. Eu sei que só com essa introdução aqui já tem gente que está com o pastor de tomar essa posição, tomar essa outra. Eu já ouvi grupos falar assim: o pastor está errado de cantar. Ele tinha que dar um apoio total para fulano. Quando era no outro dia, tem outro grupo falando: não, o pastor está errado de cantar. Ele tinha que dar apoio para o outro grupo. Então, vocês já observaram que nós temos, é uma tendência humana, torcer, de puxar para um lado, para outro, e sempre a gente quer levar alguém para o lado que nós estamos. Vocês vão observar que é assim. Mas o que eu quero é exatamente o contrário, é tentar mostrar para os irmãos um posicionamento que pelo menos é o que eu busquei de Deus, tentei, procurei ler alguma coisa e buscar algumas informações com relação a isso, para estar passando para os irmãos da melhor maneira possível. Porque quando chegar próximo a outubro, eu não quero falar disso. Eu não posso falar disso. Se eu falar, mesmo que eu não direcione nada aqui, mas alguém vai sair daqui falando: pastor, se eu não direcionou para aquele, é porque eu estou torcendo contra ele. Então é uma confusão tremenda. É uma paixão. Isso gera uma paixão na nossa vida. Eu acho que nós devemos ter a paixão que o crente deve ter por Cristo Jesus, pela salvação da sua alma, pela santificação, pela palavra de Deus. É isso sim, ele deve ter. Buscar isso aí. Então, eu quero estar tentando passar para os irmãos alguma coisa. Eu busquei algumas orientações aqui hoje. Eu encontrei um artigo ali mais ou menos assim: o voto é um direito de todos os seres humanos que vivem em regime democrático, que consiste em escolher individualmente o candidato que assumirá a representação de toda a sociedade. Para determinar o candidato a ser votado, as pessoas precisam avaliar seus planos e projetos para melhorias na região, conscientização da população para o voto justo e incorruptível. É uma boa maneira de diminuir a quantidade de pessoas subornadas e compradas ilegalmente. Então, isso aí deve ser uma questão observada por aquele que vai votar. E uma das coisas que é uma vergonha na época de eleição é a tal de compra de votos. Eu quero falar um pouco sobre isso. Então, eu coloquei aqui eu encontrei aqui, irmãos, assim rapidamente, pelo menos 10 pontos aqui que são mais usados. São 10, eu até coloquei aqui armas que são usadas para ganhar uma eleição. E coloquei, do outro lado, eu coloquei 10 que deveriam ser usadas, mas às vezes não são. Não é por todos, tem alguns que usam essa arma no aspecto correto, mas na maioria das vezes a eleição é ganha usando essas armas que eu quero mostrar aqui e mostrar para os irmãos esses perigos. Então, no período da votação é necessário assistir o planejamento feito por cada candidato e ainda atentar para os debates feitos em emissoras de TV, pois tais debates revelam muito sobre cada candidato. Às vezes sim, eu encontrei isso escrito, às vezes nem concordo tanto, porque às vezes a pessoa, ele é um perito em enganar, e quando ele
Às vezes ele promete coisas. Inclusive, eu estava até pensando hoje, analisando a possibilidade exatamente dessa palavra, eu estava pensando, deixa eu fazer uma pergunta aqui, sem criticar nenhum candidato, nem o segmento, não é o meu objetivo de forma nenhuma. Mas, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é? Até eu não quero que você responda, não levanta a mão, não dê um sinal, não. Mas eu quero que você responda para você mesmo. Quem é aqui que tem guardado um plano de governo de um dos candidatos das eleições passadas? Você guardou isso aí? Eu não tenho. E eu acredito que a maioria aqui não tem. Se tivessem alguns, uns poucos, guardaram isso. Fica até difícil de cobrar de alguém que é eleito alguma coisa. Por quê? Porque nós nem guardamos. Nós nem lembramos. Vamos guardar na próxima? Não é errado, não. Vamos procurar lembrar o que foi prometido. O pastor Israel está lembrando aqui uma palavra, um provérbio popular que existe, que os candidatos, os políticos, você fala assim: o eleitor tem memória curta, não lembra. E é uma realidade. Se eu não mandei você levantar a mão, pedi até para não levantar, mas é possível que poucos aqui guardaram alguma coisa com relação aos planos de governos que às vezes são mostrados e que às vezes não passa de promessas. Então, são coisas. Eu quero que os irmãos entendam que eu estou falando aqui, irmãos, eu acho que eu me sinto no dever. Às vezes, na época da eleição, eu fico pensando: por que eu não falei isso antes? Por que eu não orientei esse povo? Por que eu vejo tanta gente errar e eu não falei isso antes? E naquela época, como eu disse aos irmãos, eu tenho uma certa preocupação, um certo medo, um certo temor de falar e ser mal interpretado. Então, e se eu falar, você, com certeza. Não, eu estou preferindo falar hoje, quero falar isso aqui hoje. O Ministério também não permite, né? Falar abertamente hoje. É na época da eleição. Eu vou correr um risco na época da eleição de qualquer assunto aqui. Eu falar, tem de eleição, eu vou ser. Eu posso ser denunciado, não sei qual a palavra que eu posso usar aqui, mas se for trazer um transtorno para mim, para a igreja. Então, deixa eu falar isso hoje. Tentar aqui orientar os irmãos. Então, irmãos, normalmente, quando a gente vai, um nome, ele é cogitado para ser um candidato, qual é a primeira coisa que alguém pergunta para fazer uma avaliação da possibilidade de ganhar a eleição? Normalmente, qual é a primeira coisa que alguém pergunta? Vamos ver se vocês vão acertar aqui, se a minha visão está de acordo com a dos irmãos. O que vocês acham? Eu tenho o quê? Ficha limpa? Agora que começou isso. Não é essa. Qual é a primeira qualificação para um candidato que vai disputar uma eleição ser visto como um possível ganhador da eleição? Oi? É uma, mas ainda não é a principal, não. É uma delas. Bom? Falou, é isso aí. Se não tiver dinheiro, não vai. O irmão acertou. Se não tiver dinheiro, não vai, não. Se não botar dinheiro na campanha, não vai, não. Então, quer dizer, o que vocês acham dessa? Inversão de valor. A senhora está colocando aqui que é uma inversão de valores. E é uma realidade. Vocês vão observar que esse assunto mexe
E eu quero que mexa mesmo. E se alguém quiser nos ajudar, pode me ajudar, irmão. Pode falar. Quando o senhor falou de guardar o plano político, significa exercer o direito de cidadania. E às vezes a pessoa pensa que exercer o direito de cidadania só na época da política. Só votando. Não é, exercer o direito de cidadania todo dia. Moeli, que eu admiro ele ele é muito estudioso, eu sei que é, e ele está colocando aqui o seguinte: guardar um plano de governo de um político é exercer um direito de cidadania. Por quê? Ele vai lembrar o que foi prometido. Ele vai colocar o que foi prometido. É certo ou não é isso aí, irmãos? Claro que é. Vocês sabem que às vezes nós erramos nisso. Nós precisamos cobrar mais. Nós precisamos ser mais francos, mais objetivos com relação a isso. Então, irmãos, mas a colocação que eu havia feito aqui, a primeira qualificação para um candidato ganhar uma eleição, aquilo que uma das primeiras coisas que a gente ouve por aí, vem um candidato e fala assim, aí alguém fala assim, rapaz, ele é forte. Por quê? Tem dinheiro. Às vezes ele nem trabalhou para ganhar aquele dinheiro. Às vezes ele não é um bom administrador para ganhar aquele dinheiro. Mas por quê? Agora vem uma outra questão. Por que o dinheiro pesa muito na eleição? Essa quase ninguém erra. É porque tem uma tal de compra de voto. Tem uma negociação. Então eu coloquei aqui, irmãos, a primeira colocação que eu fiz aqui, a primeira arma é o dinheiro. Por quê? Exatamente para isso. Porque através do dinheiro ele negocia. Então, um dos primeiros pontos, uma das primeiras armas, é dinheiro. Mas tem mais. De vez em quando, principalmente numa área mais alta, quando a eleição está envolvendo questão de Estado, de país, quando o candidato ele contrata um marqueteiro que tem por aí, como é que é o grande aí hoje? O forte. Não, vocês vão me ajudar, gente. Vocês sabem, muitos de vocês sabem. Como é que eu não vou ver? Eu até esqueci, né? Eu esqueci mesmo. Mas tem uns fortes aí, que eles contratam. Aí quando contrata aquele marqueteiro, aí o pessoal fala, o rapaz vai ser forte. Ele tem dinheiro e contratou um homem, um cara. Oi? Aí eu... Ele contrata um estrategista. Mas o título que eles dão é marqueteiro mesmo, não é? O nome dado é marqueteiro. Pois é, porque ele monta, não é um programa, irmão, não é, ele faz uma montagem de alguma coisa atraente, que chama atenção. Não significa que ele vai executar, ele simplesmente contrata um homem. Irmão, isso já era para ser. Se nós tivéssemos inteligência nessa hora, era um ponto negativo. O marqueteiro pode ensinar ele até como comportar, vestir, comportar diante das reuniões. Me ajuda, meu irmão. O meu irmão está falando aqui que o marqueteiro vai ensinar ele como é que veste, como é que comporta diante das reuniões, como é que ele vai chamar a atenção, aquele tapinha nas costas, o abraço do político, é a visita, é os grupos que ele vai atrás, não é isso? Os discursos que ele vai fazer, aquele discurso que eles fazem, vocês acham que é esse que monta aquilo, eles fazem de improviso, né? Não, é tudo lendo, e quem fez aquilo foi um tal do marqueteiro, alguém que é contratado exatamente para isso. Isso que é a forma, uma das armas de ganhar uma eleição. Cada um tem um discurso, cada massa. Se ele vai falar com os pobres, ele vai falar que vai melhorar o salário. Se vai falar com o patrão, ele vai segurar um pouco, porque senão
quebra ele. E aí, para cada público, ele tem um discurso. Ele vai falar, para que você ele vai falar, vai baixar o imposto para os comerciantes. Quando ele vai falar que alguém precisa viajar muito, ele fala que vai fazer asfalto. Sabe o que o povo quer ouvir? Quando vai falar com os professores, ele fala que vai aumentar o salário dos professores. Vocês sabem que vocês são professores. E aqui tem mais. Então, irmãos, a realidade é ter dinheiro, ter um marqueteiro. E isso interessa para nós? Deixa eu perguntar aqui. Interessa para nós eleitores, para nós cidadãos? Tem algum sentido, algum valor para nós? Não tem. O que nós precisávamos observar? Primeiramente, se o plano de governo tem possibilidade de ser executado. Se ele tem um plano de governo, que há pelo menos a possibilidade de ser feito, ser executado. Porque tem coisa absurda que é prometida. Eu não quero citar e nem que vocês me ajudem citando aqui, porque eu não quero direcionar, mas eu quero que cada um analise os absurdos que vocês já ouviram. Pode ser de PT, PMDB, PDS, PSDB, de qualquer partido. Eu não estou citando aqui partido. Eu quero que vocês analisem os absurdos. Irmão, não tem lógica, tem coisa que é totalmente sem lógica. Os irmãos falaram aqui bem, eles prometem baixar imposto. Então, nisso aí vem diminuir a arrecadação. Promete fazer obras, é uma incoerência. E analisar, pastor, cada um tem sua instância. O vereador tem instância municipal, o deputado estadual tem instância. O limite de atuação. Federal, cada um tem sua instância. Cada um tem a sua instância, que significa o limite de atuação dele. Pode trabalhar dentro de um determinado limite. Tem uns que prometem coisas que não estão dentro da área dele. E nós ficamos aí batendo boca, conversando, às vezes, ficando com raiva do outro, brigando. Irmão, é por isso que eu estou falando isso aqui hoje. Nós não podemos pecar com isso não, irmão. Nós precisamos mudar o comportamento em relação a isso. Porque a realidade da política é isso mesmo. Então, eu falei aqui, dinheiro, quer dizer, são as armas. Dinheiro, propaganda, marketing, promessas descabidas, que eu já comentei aqui um pouquinho, usando influência, às vezes dele próprio, influência de terceiro, mentiras, pressão. Se eu não votar no fulano, eu vou ser perseguido. Ameaças, hipocrisia que não falta, alianças espúrias, sujas, alianças que você sabe que não tem. Vocês querem uma coisa? Irmãos, lembra, não fala nome não, por favor, me ajuda, mas lembra aí agora de dois inimigos há 5 anos atrás que hoje está abraçado. Vocês vão achar muitos. Lembra que agora de alguém que estava abraçado há 3 meses atrás e hoje estão inimigos. E amanhã volta a ser amigo. Dependendo das circunstâncias, vai ser dado as alianças. Deixa eu estar conversando com um irmão, não sei se o pastor Israel ou quem. Eu falei, gente, essa questão de oposição, existe uma palavra chamada oposição, que ela está, às vezes, tem um partido, por exemplo. Tem um partido hoje que faz oposição a um determinado governo. Pode ser estadual, federal, municipal, qualquer governo. Mas o partido está fazendo oposição. Aí eu estava analisando a incoerência. Por quê? Fazer uma oposição tem que ser, eu tenho que opor as coisas erradas e considerar, apoiar se são certas, independente do partido, qualquer coisa, né?
mas o camarada está debaixo do jugo do partido. Então, ele sabe que está certo, mas ele é oposição. Ele sabe que está errado, mas é situação. Então, ele tem que ir para aquele lado ali. Irmãos, então, a política é uma situação, ela não é pecado em si, porque se eu dicionar com a palavra política, é a arte de governar, de administrar, e até, porque eu tenho muito material aqui, que eu podia até comentar um pouco sobre a origem, e até do próprio nome, mas eu quero uma coisa mais prática, uma coisa nossa, aqui nessa noite. Agora, vamos voltar aqui à questão da compra de votos. Quando um candidato ele ganha uma eleição comprando votos, normalmente a tendência, qualquer governo, qualquer candidato que ganhou uma eleição em cima desse processo, dessa negociação, significa que ele investiu alto. Depois o interesse é exatamente de muitos deles, não quero falar todos, mas de muitos, é buscar de volta o dinheiro que ele gastou. E da onde vai sair isso? Se você está lutando contra a corrupção, valorize o seu voto. O voto é um direito. Eu já vi alguém falar que o voto é uma arma que nós temos nas mãos. E às vezes ela é vendida tão barato, em troca de um pequeno favor. Você está vendo que aquele candidato ali tem mais condição de ser melhor, de administrar melhor, mas vota no outro por causa de um pequeno favor. Esse favor passa. Esse troquinho que recebeu acaba. E depois? E a sua consciência? Às vezes você fala assim, aquele candidato foi muito errado, comprou o voto. Mas e quem vendeu? Qual que é o maior pecado? Comprar ou vender? Analise agora. Aí, agora outra coisa. Qual que é o maior pecado? Vender por 1 milhão ou vender por 10 reais? Vocês observaram tanto que a coisa é complexa? Então, irmãos, qual que é o mais... Existe um problema, eu observei muito em época de eleição, e nós temos uma tendência de chamar os candidatos de mentirosos. Não, fulano mentiu, fez uma promessa, pronto. E os eleitores não mentem, não. Quando você promete voto para um, sai e promete para o outro, vira aquela bagunça. Vende como? Vende para todo mundo, todo chegando. Eu já vi isso. Irmão, eu já vi que até o dedo fazer isso. Vamos valorizar, irmãos. Vamos ser mais honestos. Isso é falta de honestidade. Eu acho que ao invés de nós olhar isso aí e entrar por esse caminho de atender esses candidatos, essa hipocrisia de candidatos, você sabe que é uma hipocrisia, você sabe? Eu acho que era tempo da gente voltar, buscar um plano lógico, um plano que tem possibilidade de ser desenvolvido, buscar um candidato que tem credibilidade, alguém que tem um pouco de credibilidade. Pastor, mas isso não ganha. Vocês sabem, irmãos, que eu votar num candidato que é eleito ou que não é, para mim, claro que quando você vota, você tem uma preferência. E eu voto, como cidadão eu voto. Não sou diferente de vocês, não. Mas, tem uma coisa. Eu prefiro votar e manter uma consciência tranquila, independente se você ganhou ou não. Se alguém perguntar, você votou no fulano, perdeu o seu voto? Não perdi, não. Eu acertei meu voto. Meu candidato perdeu a eleição.
candidato que eu votei perdeu a eleição. Mas eu não perdi meu voto, não, eu votei certo. Porque às vezes a gente vota em cima desses favores, a pressão. Eu estou falando isso aqui hoje, eu acho que eu tenho uma certa liberdade de falar, porque vocês sabem que eu nunca pressionei, eu nunca fiz uma pressão em cima, nunca chamei alguém, fiz uma pressão em cima de votar nesse ou naquele. Eu já contei para muitos para quem ia votar. Estou falando que eu nunca contei, já contei, mas eu nunca pressionei. Você tem que votar no fulano, você tem que votar no outro. Igual um líder, em uma certa época, ele dispensou 2 dos seus liderados, e alguém perguntou para ele, não estou falando nem do cargo, porque se eu contar depois vocês podem pensar que eu pode tentar descobrir quem. Mas um grande líder, ele dispensou 2 de seus liderados, daquelas pessoas que estavam perto dele. Aí alguém perguntou para ele, o senhor dispensou eles? Foi porque eles não votaram no seu candidato? Ele falou, não, é porque eles desobedeceram. Votar é porque votar para quem quiser, mas eu pedi para votar no fulano, eles não votou, desobedeceu. Você entendeu? Quer dizer, não foi porque votou no fulano, é porque desobedeceu. Então, irmãos, nós temos que ser mais honestos com relação a isso. Eu acho que precisa de uma honestidade. Então, inclusive, buscar um candidato confiável, honesto, um candidato, você deve buscar alguém que tenha uma certa experiência, buscar alguém que tenha uma competência para desenvolver um governo. Busca de Deus, ora, pastor, mas eu não sei, ora a Deus, peça a Deus. Não vai atrás de um político, de um grupinho desses aí, chamado cabo eleitoral, não é isso. Mas procura uma pessoa que tem, se você quiser uma orientação, procura alguém que tenha um equilíbrio, você entende que ele tem uma visão correta. Procura, não tem problema, pode até procurar um conselho, mas desse jeito. Não é atrás de um cabo eleitoral, alguém que está até ganhando para fazer o trabalho, ganhando para ajudar a mentir, né? Porque muitas vezes é assim mesmo. Ganha uma promessa, começa a ajudar a mentir, o candidato está mentindo, o cabo eleitoral está mentindo, igual ele também, tem jeito. Então, alguém que já fez uma história, alguém que, eu acho que crente, você tem que olhar família. Como é que é a família? Como é que é a caminhada dele? Né? Transparência é uma palavra muito usada na política, mas é pouco praticada. Muita gente fala, mas praticamente não. Pessoa que fala uma coisa aqui, fala do mesmo jeito ali, continua falando. E uma pessoa inteligente, né? Quantos políticos, eles não têm nem inteligência? Teve uma política que eu lembro que aconteceu um fato, que existe essa questão de estar vigiando os eleitores. Na véspera da eleição, esses problemas de compra de votos, gera essa questão de estar vigiando. Aí alguém acompanhou o político de eminência aí para observar, né? Tentar vigiar, corrigir isso aí. Aí, de repente, eles foram ameaçados, tiveram que voltar correndo, porque foram ameaçados com revólver e tudo. Irmãos, merece voto pessoas que procedem dessa maneira, que ameaçam, que forçam. Olha, eu estou falando isso aqui hoje porque eu me sinto no dever, na obrigação de orientar a igreja, orientar o povo. Eu tenho ouvido muita gente falando assim: não, eu nem vou votar mais. Eu não questiono isso. É um direito de cada pessoa. Eu acho que eu não vou falar isso. Eu vou continuar votando. Mesmo sabendo que, às vezes, até mesmo as pessoas que eu voto, eu vejo ali, estou vendo uma possibilidade de fazer alguma coisa,
mesmo que depois possa ser decepcionado, mas eu vou continuar voltando, eu vou continuar tentando. Eu acho que eu vou continuar. E até aconselho os irmãos a continuar. Continue orando, continue tentando, mas busque de Deus uma direção. E por favor, irmãos, não deixa na época de eleição, cuidado com essa questão dessa compra de votos, esses favores na época de política. Na igreja, por exemplo, a igreja é um segmento que é muito visado na época da política, muito visado. Mas, por exemplo, nós estamos ali fazendo uma campanha, no andamento de uma campanha, para adquirir recursos para colocar os vidros naquela igreja. Dentro do projeto, o último projeto que eu fiz, praticamente negociei em cima dele, quer dizer, os vidros, a mão de obra os vidros, a mão de obra o alumínio e as pedras que vão ser colocadas debaixo das esquadrilhas aí dos vidros, o valor delas é aproximadamente R$347 mil, dentro do projeto que nós estamos trabalhando em cima dele. E estamos aí, sobra dinheiro, está caminhando, também estamos devendo, vai caminhando, dessa forma aí. Agora, se chegar um político, um candidato, e me der uma oferta de 20 ou 30 ou 50 mil reais, claro que vai ajudar, vai. Mas se ele der, nós vamos colocar os vidros. E se ele não der, aí nós não vamos colocar, não, irmãos? Vamos. Aí se nós colocar os vidros sem comprometer com ele, é melhor ou pior? Então vamos continuar, nós estamos no rumo certo. Nós estamos na direção certa. Porque na medida que nós fizermos uma negociação dessa, for atrás de alguém, ou quem sabe, a mocidade está querendo uma festa lá no Jaraguá. Parece que o último dia para dar os nomes é sexta-feira, né, Eliana? Aí vocês vão atrás do candidato para arrumar o ônibus. Aí o candidato arruma o ônibus, né? Aí, quanto vai ser o ônibus lá, Eliana? Você tem valor? R$20 por pessoa, não é? R$20 por pessoa. Aí se o candidato der o ônibus, aí não paga os 20. Aí limpa os 20, não deixa de pagar. Mas, e depois, 15 dias, você vai ter esses R$20? Você vai guardar eles, vai ter eles toda a vida? Vai somar? Vai fazer uma diferença no seu orçamento? Eu acredito que não. Vai fazer uma diferença no seu comportamento, no seu compromisso, porque você vai ficar comprometido, amarrado com alguém, preso com alguém por aí. Irmão, Jesus disse assim, ou melhor, a palavra de Deus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos continuar livres? Vamos continuar livres? Na hora que eu lançar uma oferta aqui, irmãos, me ajuda, mas vamos continuar livres. Vamos continuar andando nas ruas de Itapuranga e alguém olha para um crente e não pode falar assim: esse crente pertence a uma igreja que lá o candidato fulano comprou ela de porteira fechada. Tem até um provérbio por aí que diz que compra grupo assim de porteira fechada. Tem gente vendendo igreja de porteira fechada. Não está fechado não, vocês estão livre. É igual aquele hino que as irmãs Camilo cantam: eu sou livre. E eu quero deixar você também livre. E estou te orientando nesta noite a ser livre. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumpra o seu dever de cidadão. Seja realmente um cidadão, mas seja livre. Guarda as promessas do seu candidato. Ele foi eleito, guarda elas. Se não for, se quiser guardar, guarda. Se não quiser, não estou fazendo questão. Mas daqueles que foram eleitos, guarda o plano de governo, anota as promessas, guarda isso, irmãos. Nós precisamos cobrar isso. Nós estamos contribuindo para esse povo não ser honesto.
Que isso é desonestidade. Vem aqui, promete um monte de coisa e depois não faz nada. Porque promete um monte de coisa que não dá conta. Não dá conta. Então, que Deus nos abençoe. E eu acho que dá para ficar mais ou menos claro. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação sobre isso aqui, que já me ajudaram, tá? Eu queria assim mesmo, eu queria uma participação dos irmãos. Eu estou precisando de uma participação, preciso. É um assunto que a gente precisa. Se depois, amanhã, se fizermos a pergunta em relação a isso, pode perguntar. Se eu responder, se eu der conta, eu respondo. Se não, eu vou buscar uma resposta. Agora, uma coisa eu quero: ser livre e ver uma igreja livre. Uma igreja que tem a liberdade. Agora, se essa igreja, como eu disse aqui, o candidato tem que ser inteligente, o eleitor também tem que ser. Você vai eleger alguém aí, que depois, ao invés de ajudar, é um problema. Então, Deus abençoe cada um dos irmãos. Graças a Deus. Deus continue abençoando aí cada um dos irmãos. Eu disse aos irmãos aí que tem, quando eu falei com relação à compra de voto, tem voto negociado, voto imposto, tem voto de todo jeito. Então, tem voto, mas vamos votar por convicção, por uma certa liberdade. Eu acho que isso faz bem para a igreja, vai dar certo. Deus vai abençoar, que nós vamos continuar. Pedir de oração, pensei que era uma pergunta, né? Pedir de oração para a irmã Margarida e seu filho Heber, que estarão voltando para a Espanha, né? Mas está viajando esses dias. Então, vou transmitir aqui os avisos, irmãos, enquanto vai ser levantada a oferta. Então, a oferta vai ser para. Sempre vai passada para alguém que precisa, quem tem a necessidade. Então, os diáconos, a camisa, por favor, tirei a oferta. Vamos lembrar aqui os avisos. Amanhã, quarta-feira, nós teremos a nossa reunião de ministério e o culto de oração na direção da equipe através de Cristo. Amanhã, quarta-feira. Quinta-feira, os ensaios. Sexta-feira, aquela reunião de oração da direção dos grupos familiares. Vai estar aqui na direção ao refúgio. Sábado, nós teremos a nossa reunião de ministério do campo, na parte da manhã, e à noite, a nossa reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical. Isso na próxima sábado. Domingo de manhã, a Escola Bíblica Dominical. Domingo à noite, a Santa Ceia do Senhor. As revistas de Escola Dominical já estão aí na tesouraria. E nós temos aqui na púlpito as revistas dos professores. O pastor Israel está encarregado aqui de fazer a distribuição dessas revistas. Então, os professores devem estar procurando o pastor Israel para receber a revista. O pastor Antônio está lá ministrando a palavra aos nossos convertidos. O pastor Israel vai estar aqui passando a revista dos professores, com o tempo que eles estão estudando aí para estar lecionando no próximo domingo. A revista ela vai falar nesse trimestre aqui, sobre o livro de Apocalipse. Então, aqui os assuntos das lições é o seguinte: Apocalipse, chaves para a leitura do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, os preparativos para o dia do Senhor, o dia do Senhor, o 7º selo, seu conteúdo, o herdeiro toma posse, o usurpador reage, a mulher vestida do sol e seus aniversários, a proteção, a misericórdia e os juízos divinos, as 7 taças da ira de Deus, a grande Babilônia, o Filho reina para entregar o reino ao Pai, a plenitude da redenção e as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Então, aqui estão as 13 lições, os 13 títulos das 13 lições desse trimestre. Você que tem vontade de aprender um pouco sobre o Apocalipse, compre a revista e venha na Escola Bíblica Dominical. Com certeza, você vai ter alguns esclarecimentos aí com relação a este livro. Graças a Deus. Todos os dias a oração. Às 5 horas da igreja está aberta a oração, das 8 às 9 a oração da direção das irmãs, e das 3 às 4 a oração missionária. Vamos estar aí
avisos aí com relação à missão. O pastor Ilon comunica que as aulas do Colégio José Pereira voltarão amanhã. Então, amanhã normalmente. Essas aulas farão aí acontecer. Por favor, avisar que teremos uma reunião hoje após o culto com a equipe que participou do primeiro mutirão na Catedral nas vésperas da Comanecite, mocidade. Participou do primeiro mutirão, é isso mesmo, né? Então há um pedido aqui para que esses irmãos permaneçam aqui na igreja. Com certeza eles sabem quem são, né? Sabe quem está falando aqui. Que o pedido de oração nós já fizemos. Deus abençoe a todos. Quem tem os seus dízimos, suas ofertas, procure a tesouraria da igreja e faça ali os seus devidos aceitos, né? Mas dízimo, oferta. Vamos colocar em pé e orar, agradecendo a Deus. Nosso Deus, nosso querido e poderoso Pai, quero te louvar nesta noite, agradecer por essa maravilhosa oportunidade, por esse culto, pela participação dos filhos, dos servos, por tudo que o Senhor tem nos feito. Continue com as mãos estendidas, nos abençoe. Nós cremos no Senhor, como Senhor desta igreja, e dependemos do Senhor, meu Pai. Nós necessitamos da orientação para tudo, nos mínimos detalhes. Nos ajude, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.